Com o aumento da capacidade computacional, que aconteceu de 1970 para cá, né, capacidade de simular coisas, surgiu uma nova ciência, vamos chamar assim. Né? Uma ciência que, em vez de querer calcular as coisas a partir de leis fundamentais, tenta simular o funcionamento das coisas. Em vez de, digamos assim, imaginar como um cérebro funcionaria, a nova ciência simula cérebros, vamos dizer, simula sociedades, simula economias, simula o comportamento humano. Então a regra é a seguinte: em vez de ficar especulando por que as coisas são como são, vamos tentar simular o comportamento de grupos humanos ou de agentes de quaisquer natureza. Essas simulações que eu falei são feitas por meio de agentes digitais. Tá? O agente digital é uma abstração digital. São programinhas, né, que seguem regras muito simples, mas seguindo essas regras, eles podem produzir efeitos surpreendentes. Efeitos que não estavam no programa, sem trocadilho. Você não programa aquilo. Você programa as regrinhas simples dos agentes. Deixa os agentes interagirem e alguma coisa bacana vai acontecer. Alguma coisa surpreendente vai acontecer. Surpreendente nesse sentido de não terem sido programadas. Tá? Os físicos chamam esses efeitos que aparecem sem estarem programados de efeito emergente. A inovação é um efeito emergente. Tem sido um efeito emergente. E nós estamos trabalhando esses conceitos para depois, lá adiante, entender o que a gente tem que fazer para a inovação emergir. Tá? Olha só, vou contar um caso interessante. Em 1987, um especialista em computação gráfica, um sujeito chamado Craig Reynolds, ele produziu um modelo desse tipo para simulação que eu estou falando aqui. Ele chamou o modelo dele de BOIDS, né? B-O-I-D-S, que simulava perfeitamente o comportamento de um bando de pássaros voando. Né? No seu programa, no programa do Reynolds, cada BOID, cada agente digital é representado por um parzinho de asas e obedece a 3 regras. Cada agente obedece a 3 regras simples, olha só, simplicíssimas. Cada BOID, né, tem que manter uma distância mínima de outros objetos presentes, tá? Incluindo outros BOIDs ou não. Tem que manter, se encontrar alguma coisa, fica numa distância mínima. Segunda regra: adapte sua velocidade a dos outros BOIDs perto de você. Cada BOID, cada agente digital recebia essa informação. Vê como é que o outro está voando e se adapta. Terceira regra: mova-se em direção ao centro da coleção dos outros BOIDs que estão na sua vizinhança. Então tem um monte de outros BOIDs, olha, o centro vai para lá. Se você for ao YouTube e teclar BOIDs, vai aparecer um monte de simulações. Repara essa que eu estou mostrando para você, vê o que acontece quando você programa essas 3 regrinhas simples. Olha só. O curioso é que nenhuma das regras dizia forme um bando. Não dizia isso. Os BOIDs estavam espalhados ali obedecendo essas regras. E eles formaram um bando espontaneamente. Quando a simulação começa, os BOIDs estão espalhados ao acaso. Mas, logo, sob o comando dessas regrinhas que eu falei, eles formam um bando. Flock, em inglês. Esse bando gira, muda de direção, inverte o sentido do movimento, reage de maneira totalmente realista a obstáculos que você coloca na frente dele. Às vezes eles se separam em 2 bandos, né, para contornar um objeto e se juntam lá na frente. Em uma das simulações aconteceu isso exatamente. Eles se dividiram para circundar um poste. Né? Então, um deles até bateu no poste e em seguida, como se estivesse tonto, ele fica se movendo erraticamente e de repente zarpa em linha reta para se juntar de novo ao bando. Né? A tendência dos BOIDs se agruparem num bando é um comportamento emergente. Tá? A mudança de direção do bando não é programada, surge espontaneamente quando eles vão interagindo uns com os outros. É exatamente o que acontece nas economias. É exatamente o que acontece nas empresas. Observando um bando de BOIDs voando na tela do computador, desviando para lá, mergulhando sincronizadamente,
sempre em conjunto, você jura que alguém programou aquilo, aquele comportamento. Mas não. Cada Boyd é um software de 3 linhas que apenas segue cegamente suas regrinhas locais, a regra dele, e aí gera isso. Ferramentas desse tipo, baseadas em regras simples, têm simulado muito bem coisas como o surgimento de mercados, crises econômicas, comportamentos de economias e até de empresas, até o surgimento de empresas. Essas simulações confirmam, é sempre medo, ambição e preguiça. O que eu posso fazer? Não fui eu que inventei. Você vai ver isso, nós vamos ilustrar isso no caso do Grupo X, do Ike Batista, um pouquinho mais na frente. Em próximos Inovatrix 5 minutos, nós vamos continuar nesse tema, trazendo as coisas para terrenos mais concretos. Um grande abraço.